Ministro Padilha se manifesta após ter vistos de sua esposa e da sua filha de 10 anos cancelado pelos Estados Unidos, e Ana Flor tenta culpar a vítima pela sanção e ganha a lapada merecida. Vale a pena ver até o final. Começo perguntando como é que o senhor soube, como é que vocês receberam a informação via Consulado de São Paulo sobre a cassação dos vistos, né, a sanção em relação aos vistos. O senhor estava com o visto vencido. O que o senhor pretende fazer diante dessa situação e qual a sua avaliação sobre ela? É uma atitude de covardia, um ato covarde que atinge uma criança de 10 anos de idade, que atinge a minha esposa, e as pessoas que fazem isso, e o clã Bolsonaro que orquestra isso, tem que explicar, não para mim, nem só para o Brasil, para o mundo inteiro, qual o risco de uma criança de 10 anos de idade pode ter para o governo americano. Fiquei sabendo através da mensagem da minha esposa. Eu estou em Pernambuco, estou fora de Brasília, numa agenda de trabalho do Agora Tem Especialistas, abrindo novos serviços aqui, trazendo mais profissionais, fazendo mais cirurgia. Recebi essa notícia e estou indignado até agora. E o governo americano que fez isso, e o clã Bolsonaro que defende isso, que orquestra isso, que montou um verdadeiro escritório do lobby da traição lá nos Estados Unidos, tem que explicar para o mundo agora por que faz isso sancionando uma criança de 10 anos de idade. Talvez, como você falou, Júlia, eles achavam que eu tinha visto para os Estados Unidos, devem achar que eu queira viajar para os Estados Unidos o tempo todo. A minha família não vive em Miami, às custas de vaquinha de apoiadores, como está parte do clã bolsonarista. Devem ter procurado um visto meu, viram que não tinha, resolveram atacar minha filha de 10 anos de idade, minha esposa. A minha filha, Júlia, tem 10 anos de idade, ela sequer era viva, sequer tinha nascido quando eu criei o programa Mais Médicos, e com muito orgulho criei esse programa em 2013. Para criar o programa Mais Médicos em 2013, eu e a minha equipe fomos em vários países do mundo, França, Reino Unido, Espanha, Portugal, Itália, no próprio Estados Unidos, em Genebra, na Organização Mundial de Saúde, para ver o que o mundo fazia para trazer médicos para áreas que não tinha condições de trazer médicos. E nessas viagens, vários desses países, ministros de vários países falavam, uma grande alternativa é fazer parcerias com médicos cubanos que naquele momento estavam em mais de 60 países. Aliás, hoje, Júlia, hoje não tem nenhuma parceria de médico cubano aqui no Brasil, mas tem em dezenas de países, de presidentes e primeiros-ministros de direita, de esquerda, de todos os espectros por isso. Inclusive na Itália. A primeira-ministra da Itália é uma das grandes parceiras da extrema-direita de Trump. Qual que é a explicação que não tem qualquer tipo de sanção, qualquer crítica a esses outros países e vem fazer uma sanção, né, aqui no Brasil contra servidores brasileiros e contra a família do ministro da Saúde, contra uma criança de 10 anos, se a gente não tem mais parceria com médicos e médicas cubanas? Ou seja, nós temos hoje o maior programa de provimento médico do mundo. Nenhum país do mundo faz o que a gente faz hoje. A gente tem orgulho do Mais Médicos lá na criação, tem orgulho do Mais Médicos hoje, e não é interferência, seja interna, muito menos de quem montou um escritório do lobby da traição lá nos Estados Unidos ou de qualquer outro governo que vai atacar o programa Mais Médicos, e nós vamos sobreviver, superar qualquer tipo de ação externa ou de traidores da pátria brasileira que estão lá nos Estados Unidos, que tentam ser contra o programa. Foi a forma como esses médicos cubanos chegaram no Brasil, com desigualdade, até com ações na justiça em que eles pediam isonomia com médicos brasileiros. Isso ajudou a criar um ambiente de resistência ao programa. Ele é muito aceito pela população, sem dúvida, mas na área médica e até mesmo hoje com com essa repercussão internacional. Eu quero que o senhor fale daquele momento e como o programa é hoje com base em médicos brasileiros e basicamente sem médicos estrangeiros, né? Só 10%. Ana Flor, as entidades que criticavam Mais Médicos naquela época continuam criticando até hoje. Quem defende o Mais Médicos é a população brasileira, os gestores municipais que sofrem para conseguir garantir um profissional médico, os médicos que participam do programa hoje, a população que é atendido, né? Os vários estudos que universidades fizeram, pesquisas que com evidências científicas confirmam o sucesso do programa Mais Médicos. Mas por que eles criticam hoje, lá em ministro? 2013, Desculpa, há mais por que as entidades criticam hoje? Elas criticam, elas dizem que os médicos brasileiros formados no exterior que estão no programa Mais Médicos não deveriam estar. Elas continuam criticando o programa Mais Médicos, o fato das bolsas. Elas continuam fazendo críticas. Inclusive o governo Bolsonaro tentou acabar com Mais Médicos. Felizmente o povo brasileiro derrotou o Bolsonaro porque ele tentou acabar com o programa Mais Médicos. Felizmente o presidente Lula voltou, né, reconstruiu o programa e temos um programa hoje que tem o dobro de médicos que tinha lá atrás. Então as que criticavam continuam criticando hoje, não criticavam só por causa de médicos, criticavam por conta de médicos brasileiros formados no exterior. Então que esses médicos estão lá na unidade de base de saúde, acompanhados pelas universidades, pelo Ministério da Saúde, recebem uma bolsa, eles criticavam isso.
O Bolsonaro falou que ia fazer com contratação de todos por CLT. Ficou 4 anos no governo dele e não contratou ninguém por CLT. É o governo Lula que contrata, depois de um período que os profissionais médicos podem continuar contratando e fazendo, inclusive, uma carreira através da GESUS. Então, que era contra mais médicos lá atrás, continua sendo contra hoje. A maior prova, Ana Flor, que não tem nada a ver com a questão de médicos cubanos, é que o governo dos Estados Unidos não está sancionando dezenas de países que continuam fazendo a mesma parceria com médicos cubanos, inclusive a Itália, que é a primeira-ministra, uma das grandes parceiras internacionais do governo Trump de extrema-direita, e que não abriu mão de ter lá 100 médicos cubanos numa região, continua tendo, e outras dezenas de países. Por que a gente não precisa, felizmente, hoje, de atrair médicos cubanos, europeus? Porque, felizmente, quando a gente criou o programa Mais Médicos lá em 2013, além da ação emergencial que nós fizemos, que outras dezenas de países fazem, que é atrair profissionais, nós também fizemos uma ação estruturante, que foi abrir novas oportunidades de escolas médicas públicas que acolheram jovens brasileiros que puderam se tornar médicos e hoje participam do programa. Por isso que a gente não precisa trazer mais ninguém de fora. A atitude covarde do governo dos Estados Unidos, que é apoiada, orquestrada pelo clã Bolsonaro que montou esse escritório de lá, não tem nada a ver com Mais Médicos, tem a ver com a tentativa de intimidar quem não baixa a cabeça para Trump, quem não bate continência para a bandeira dos Estados Unidos. Aliás, Trump ataca e persegue quem defende a saúde, a ciência, desde o começo do governo dele. Ele persegue pesquisadores norte-americanos que estão desenvolvendo vacina nos Estados Unidos, cancelou contrato com empresa dos Estados Unidos que desenvolve e produz vacina, cortou recursos das universidades, saiu da Organização Mundial de Saúde, atacando a Organização Mundial de Saúde. Qual ataque ele faz sobre a OMS? Agora, eu, como ministro da Saúde, eu vejo essas atitudes, hoje, contra a minha filha de 10 anos, contra a minha mulher, como uma atitude covarde, mas essas ações de Trump como uma oportunidade aqui do Brasil de cada vez mais fortalecer sua capacidade nacional. Ontem a gente estava inaugurando a Hemobras, fazendo com que o Brasil tenha 100% de capacidade de produzir medicamentos hemoderivados que antes a gente importava. Estamos atraindo pesquisadores que estão saindo dos Estados Unidos, que foram cortados seus investimentos e sentem perseguidos lá para colaborar com projetos aqui no Brasil. Ninguém vai baixar a cabeça, nem se submeter a essas atitudes absurdas do governo Trump, muito menos do escritório de lobby da traição do clã bolsonarista lá nos Estados Unidos, e vamos superar essa situação, fazendo com que o Brasil seja cada vez menos dependente de qualquer país do mundo para garantir a saúde para o seu povo. E aqui, nada abala, vamos continuar trabalhando pela saúde do nosso povo. Eu quero até falar uma coisa para vocês, sabe? Eu, durante a minha infância, vivi afastado do meu pai, porque o meu pai, depois de ser torturado, teve que ir para o exílio. A minha filha, felizmente, não corre o risco que eu tive de não poder ver meu pai até os 8 anos de idade, porque nós derrotamos esses atuais golpistas, impedindo o golpe de Estado no dia 8 de janeiro, e o Brasil hoje é governado por um democrata, presidente Lula. Nós vamos defender a democracia do nosso país, continuar cuidando da saúde do povo brasileiro, independente de qualquer tentativa de intimidação, de ataque covarde que qualquer governo faça contra mim e a minha família, que é forjada nessa luta. Nós vamos continuar seguindo em frente.